Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Pauta 2. E hoje nós vamos abordar um tema de grande relevância, inclusive para o cenário econômico do país, a reforma tributária. Depois de quase 4 décadas de debates, a primeira fase foi aprovada e entra em vigor em 2026. O desafio agora é a regulamentação. Pois é, Rubens, e a gente também vai falar sobre o imposto do pecado, uma proposta que tem gerado bastante discussão pelo país. O objetivo deste imposto é aumentar a tributação sobre produtos como bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos ultraprocessados, considerados prejudiciais à saúde. Outro aspecto que também iremos analisar é o momento em que a reforma tributária está sendo discutida. O governo enfrenta dificuldades para dialogar com áreas do setor produtivo nacional. O debate acontece no instante que se busca conter a alta do dólar e evitar reflexos negativos para a economia local. Pois é, e aí a gente, para contextualizar, informa aqui que essa é uma segunda parte necessária para que a reforma tributária comece a funcionar no país. Então, para a gente entender como e de que maneira os impostos vão funcionar a partir de 2026, diferenciando a PEC, que já foi aprovada, que a gente está aqui chamando de primeira parte, e agora os projetos de regulamentação. Para isso, a gente recebe aqui no estúdio hoje o professor, advogado tributarista, Cairon Santos. Professor, muito obrigado pelo contato aqui com a gente, com a nossa produção e a presença aqui no estúdio. Prazer estar aqui com vocês. Começar por essa diferenciação, doutor. A gente tinha uma PEC, a reforma tributária já foi aprovada. Para quem não tem esse costume, não está acostumado a acompanhar como é que funcionam as aprovações de leis no país, por que a reforma já foi aprovada e agora a gente está falando disso de novo? Olha, a reforma tributária, ela tem uma importância muito grande. Então, ela necessita de uma alteração na Constituição Federal. Daí a PEC. Ela foi aprovada já o ano passado. Só que ela faz o que é aprovado é um arcabouço. Na verdade, os detalhes, como será implementado de fato, depende dessa regulamentação que agora está feito. Como foi aprovado o ano que vem, ela tem que ser regulamentada. Isso já está na Constituição. Quer dizer, o Parlamento brasileiro já aprovou a reforma tributária. Como você disse, tem aí quase 4 décadas de discussão sobre reformulação do sistema tributário. Então, muitos estão olhando esta alteração de forma com surpresa, de forma surpreendente, e outros estão assim maravilhados com essa possibilidade de fazer essa reformulação, porque hoje nós temos aí 195 países que estão na ONU, desses 173 países adotam esse imposto que evita a tributação anterior. Então, lá no final, a alíquota vai ser a mesma. E tudo que ocorrer na cadeia anterior será compensado, chama Imposto sobre Valor Agregado, IVA. Que é basicamente o conceito geral, digamos, que dessa reforma tributária. A gente tem aqui no nosso roteiro uma previsão de contar um pouquinho dessa história. O senhor já até produziu livro sobre isso, De fato, como é que esse conceito foi sendo adaptado para a realidade brasileira? A história da tributação é assim, você tem um salário, ou um patrimônio, ou um bem. Você tem que pagar um pedaço disso para o Estado. Digamos que você tem assim um bolo. Você pega ali 26,5, que vai ser a alíquota desse bolo, e entrega ele para o Estado se autogerir, pagar seus funcionários, cumprir suas obrigações, fazer investimentos. No mundo todo é assim. E há um estudo que é feito já há muitos e muitos séculos, porque o imposto é uma coisa que, desde quando existe o homem, existe o imposto. Então isso vem se desenvolvendo, e esse desenvolvimento, ele chegou na atualidade no imposto sobre valor agregado. Esse imposto sobre valor agregado, ele significa que a alíquota final sempre vai ser, digamos agora que estão estudando uma alíquota de 26,5, ela sempre vai ser 26,5, porque ela vai creditar as operações anteriores. Então é um avanço muito grande que conseguimos. E a grande maioria dos países do mundo usam esse imposto. O Brasil não usava ainda esse imposto de consumo, que você desconta o que pagou anteriormente.
Então acaba que havia resquícios de impostos na exportação de produtos, o que não é bem-vindo para país nenhum, né? Nenhum país do mundo tributa a exportação. O Brasil tinha algum resquício de imposto aí nessa exportação, porque não tinha a compensação de forma 100%. Hoje, com esse novo tributo que será implantado gradativamente, vai ter uma compensação de 100%, sim. Doutor, quais são as principais mudanças que você enxerga com essa reforma? Essa reforma, ela trata só do imposto sobre consumo, que é o principal imposto. Nós temos, assim, 4 grandes bases de cálculo. É o imposto de importação e exportação, que são impostos regulatórios. Eles não são para arrecadar. Depois você tem os impostos sobre consumo, que é esse que estamos tratando, a reforma só trata deles. Basicamente seria PIS, COFINS, contribuição social e o ICMS, o imposto sobre serviço. É o imposto que incide sobre bens e serviços, todos eles, todos os bens e serviços. É um imposto muito importante. O outro muito importante é o imposto de renda também. Então são essas bases de tributação. Essa reforma agora é sobre o imposto de consumo. É uma reforma muito importante. O Brasil vai ter um sistema tributário bem moderno. Agora, se ele vai funcionar, depende dessa regulamentação. E essa implementação ela é gradativa, né? Apesar das discussões estarem bem acaloradas agora, a previsão é que comecem realmente a ter efetivação em 2026 e segue até 2033. Ou seja, são muitas mudanças, mas que não vêm de uma vez. Eu queria que o senhor comentasse sobre quais serão os principais públicos beneficiados, uma vez que a reforma for realmente totalmente implementada. O benefício de uma reformulação tributária sempre busca fazer por etapas, né? Como você disse, ela sempre agora vai ter uma regulamentação inicial, depois certamente vai haver outras regulamentações, depois vai haver uma legislação dos estados e dos municípios, e o que se busca sempre com uma reformulação tributária é você fazer camadas da sociedade. Então, é assim, tem uma lei na tributação, que ela é comum em todos os países, que quem é mais pobre paga menos impostos e quem é mais rico paga mais impostos. Isso é uma coisa normal, todos os países fazem o seu sistema tributário dessa forma. Então, certamente, quem vai ser mais beneficiado são as pessoas pobres. O Brasil tem cerca de 60% das carteiras de trabalho que são assinadas são até 2 salários mínimos. É claro que isso é um absurdo, né? É horrível você ter 60% da população que tem emprego formal até 2 salários mínimos. Então, a gente tem uma classe baixa muito grande. Essas pessoas vão ser beneficiadas, inclusive com o cashback. Esse projeto que está sendo enviado hoje, esse relatório que está sendo enviado hoje, vai ter o cashback de 100% da luz, da água e esgoto e aquelas pessoas que estão no CAD único. São aquelas pessoas que conseguem. Não é a faixa salarial de 2 salários, mas quem está cadastrado no CAD único. Quem está no CAD único vai ter esse benefício. Tudo que pagar de água e as pessoas mais ricas deveriam pagar mais impostos, porque é normal. Porque, olha, faça uma análise assim simples. Todo mundo recebe o seu salário. As pessoas que ganham muito pouco gastam esse salário todo com alimentação, com escola, com saúde. Mas existem pessoas melhor aquinhoadas economicamente que ganham um dinheiro que essas despesas são pequenas, então sobra muito dinheiro. Esse dinheiro que sobra, que remanesce, que sobeja, ele vai para aplicações, vai para compra de imóveis, compra de objetos de luxo, avião, helicóptero. Essas pessoas necessitam ter uma tributação maior. É normal que isso aconteça. Então, especificamente sobre a sua pergunta, as pessoas mais pobres serão as mais beneficiadas e isso está correto. Uma cobrança importante era sempre pela redução da carga tributária, né? Que a reforma, além de modernizar o sistema de cobrança, a maneira como se pensa a cobrança de impostos sobre o consumo no Brasil, que além de fazer essa modernização, também reduzisse a carga tributária. Isso então está acontecendo, doutor? Depende da faixa? Como é que a gente pode enxergar a efetividade daquela cobrança por menos impostos? Existe uma promessa. Tá. Existe uma promessa. Foi feita várias vezes pelo governo, pelas pessoas que trabalharam nesse projeto, que não haverá aumento da carga tributária. Essa é uma promessa e nós temos que estar muito atentos para que isso não aconteça. Agora, a reforma tributária, ela existe por conta de 2 motivos. Ela é excessivamente complexa
e a carga tributária é muito alta. A complexidade é o emaranhado de legislação que existe desde 1967, quando esse sistema foi implantado, e em 1969, 2 anos depois, criou-se o Código Tributário Nacional, que está em vigor até hoje. Então é necessário que se faça essa reformulação tributária para acabar com esses 2 grandes problemas, a complexidade e a alta carga tributária. E essa alta carga tributária, pasmem todos vocês, ela existe em função de que existe uma sonegação muito grande. E essa sonegação ela precisa ser mitigada, precisa ser reduzida. Doutor, você falou que esse modelo tributário que o Brasil pretende implementar seria muito moderno. Qual que é, assim, pegando outros países, a comparação, se tem uma influência de algum outro país? Se você pegar a alíquota média hoje da União Europeia, é em torno de 21%. De países escandinavos, Dinamarca, é em torno de um pouco maior do que esse 26%, em torno de 27%. O Brasil vai adotar uma alíquota de 26,5%, mas essa alíquota ela pode ser modificada, porque há essa promessa que não vai haver aumento na carga tributária. No momento que aumentar a carga tributária em relação ao que arrecada hoje, né, os estados com ICMS, os municípios, né, quase 7 mil municípios com o imposto sobre serviço, e a União com PIS, COFINS e IPI, então o máximo é esse que já arrecada hoje. Essa alíquota ela vai ser calibrada desta forma. Esse calibramento de alíquotas, ele é interessante, porque cada indústria, cada empresa, cada comércio, cada serviço, ele tem um tipo de custo diferente. Então é importante que as alíquotas sejam calibradas. Repare bem, arroz é um produto. O rico e o pobre comem arroz e pagam o mesmo imposto. Não está correto. O pobre deveria pagar um imposto menor. Então é necessário que a reforma tributária venha para fazer essa calibragem de alíquota respeitando as camadas sociais, onde no direito tributário a igualdade, na verdade, ela é a desigualdade. Desculpa, Jéssica, só para complementar a pergunta do Gabriel, se esse sistema por IVA, né, esse valor agregado, se isso também acontece em outros países, a gente viu muita comparação com os Estados Unidos, né? Desse sistema com o que acontece lá. Sim, a maioria hoje, 173 países usam esse sistema, toda a América Central, América do Sul também. Os Estados Unidos têm um CO-Tax, que é muito parecido com esse também, a Europa toda. Hoje os países árabes também estão adotando. É um imposto moderno, imposto ao valor agregado. É a melhor forma de tributação que se tem notícia e a maioria dos países usa. Então, é uma modernização. Por isso que algumas pessoas estão falando assim, nossa, será que isso vai acontecer mesmo? Vai, finalmente, vai acontecer. Agora, é claro que as alíquotas, a regulamentação, depende do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado. E aí já entra a minha pergunta, assim, as expectativas são positivas, né? Assim, as promessas são de efeitos positivos, mas quando nós pensamos em desafios, principalmente para a próxima fase, né, chamada segunda fase, e até de um futuro mais a longo prazo, quais são os principais desafios que o governo vai ter a realmente implementar a reforma? Olha, me parece que o grande problema é a desconfiança. Os estados e os municípios desconfiam que a União não vai deixar eles participarem dessa administração e eles vão ter que chegar lá em Brasília com o pires na mão e aí vai ter uma interferência política. Existe essa desconfiança. Esse, para mim, é o maior desafio. Mas existem países no mundo, como o Canadá e a Índia, que atualmente utilizam essa forma de imposto dual. Na verdade, é um imposto só, que é o imposto ao valor agregado, que ele nem recebe esse nome. Ele recebe o nome federal de contribuição sobre bens e serviços e o Estado e município é imposto sobre bens e serviços. E essa administração, através do comitê gestor, se tem ou não tem interferência política, a meu modo de ver, esse comitê gestor ele é um combo para fazer a administração de todo o sistema. E eu acho que é aí que vai ter as maiores dificuldades, porque vai ter que aplainar os ânimos de governadores e prefeitos, mas claro que essa diminuição o acirramento dessa discussão tem que ser concedendo verdadeiros poderes para os estados e municípios, até em respeito ao pacto federativo que está na Constituição. Eu ia perguntar exatamente isso, se a reforma não deveria ser acompanhada também de uma
reavaliação sobre como o Estado brasileiro, né, a própria Constituição, vê essa divisão de recursos na prática, mas também de atribuições, né, de institucionalidades, digamos, na hora de ter acesso aos recursos, porque estados e municípios, mas principalmente os prefeitos e prefeitas, reclamam desde a Constituição de 88 que esse pacto federativo não foi cumprido. A impressão que eles têm é de que não vai ser agora também, que há, na verdade, uma centralização, mais um capítulo de centralização de poder e de recursos do governo federal, doutora. Uma coisa tinha que ser acompanhada da outra? Excelente a sua pergunta, esse é um ponto fundamental. Essa reclamação sempre existiu e ela é real, porque acontece realmente essa centralização de receita na União. E, desculpe, só uma observação. Governos de todo lado, né, de todo espectro político desde a redemocratização. O ex-presidente Bolsonaro foi eleito com o slogan Mais Brasil, Menos Brasília. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebia lá as marchas. Ex-presidente, atual presidente Lula também recebia prefeitos e fazia promessas, enfim. Só essa observação política, mas no aspecto institucional, né? Aí vai depender do Congresso Nacional, que são os nossos representantes. O Congresso Nacional tem que fazer essa dosimetria. Os estados e municípios, educação, saúde, né, eles precisam de recursos e essa dosimetria do que vai para o estado, do que vai para o município, ela tem que ser feita, a meu juízo, não pelo governo, não pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, ela tem que ser feita pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional compõe os deputados que representam a sociedade brasileira. Ainda tem um tripé ali que é o Senado. O Senado, como nós sabemos, tem 3 senadores de cada estado. Então, o Amapá tem 3 senadores, Pernambuco tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. Então, o Pacto Federativo, de certa forma, ele fica garantido nessa igualdade de representação no Congresso Nacional. Dr. Cairon conosco aqui, analisando, né, a reforma tributária, e a gente chega ao fim deste primeiro bloco. A gente tentou aqui, né, apresentar, e acho que conseguimos, os conceitos básicos, gerais, sobre o que é essa reforma que já foi aprovada pela PEC, pela Proposta de Emenda à Constituição, e que agora passa pelo processo de regulamentação, que é fundamental para a gente entender de verdade o que vai ser aplicado na nossa vida, né? Que impostos e como eles vão ser cobrados na nossa vida. No próximo bloco, a gente vai entender uma expressão que você já deve ter ouvido. O imposto do pecado. O que é isso? A gente vai entender no próximo bloco. Fique por aí. O Pauta 2 volta já. Já estamos de volta com o Pauta 2, que nesta edição trata de um tema polêmico dentro da discussão sobre a reforma tributária. É o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, né? Esse imposto, essa tributação é destinado a produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, ou que possuem alto valor agregado. O objetivo principal é desincentivar o consumo desses produtos, além de arrecadar recursos que podem ser investidos em áreas essenciais, como saúde pública e infraestrutura. Mas então, né, quais são exatamente os produtos que vão ser taxados? A gente está vendo na tela os produtos taxados pelo imposto do pecado. Tem, por exemplo, os veículos automotores, né, automóveis de passageiros, veículos de transporte de mercadorias, exceto os caminhões, por conta do serviço de frete, mas é esse aspecto ambiental, né, os veículos a combustão. Aeronaves e embarcações, os veículos aéreos, também cigarros e afins, por conta da questão de saúde, os chamados produtos fumígenos. E também bebidas alcoólicas, cervejas, vinhos, vermutes, outras bebidas, as bebidas açucaradas, como os refrigerantes, além de bens minerais, dado inclusive o impacto ambiental da mineração, né? Exploração de minério de ferro, óleos brutos de petróleo, gás natural, enfim, são alguns aí dos produtos que estão incluídos nessa regulamentação, Jéssica. Pois é, assim, é um tema mais polêmico, né, Rubens, Gabriel? Eu acho que é um dos pontos que tem trazido mais debates nas redes sociais, afinal, são produtos consumidos por grande parte das pessoas. E aí, professor, queria saber a sua opinião, né? Os objetivos, como o Rubens bem disse, é pensando então na nossa saúde e a proteção à natureza. Agora, quando a gente pensa na efetividade real, né, que esse imposto pode ter realmente na proteção da natureza e da nossa saúde, como que o senhor avalia esses objetivos? O senhor enxerga sentido, enxerga que é realmente uma boa proposta? Essa política, ela é uma política que funciona. Se você pegar alguns exemplos, por exemplo, existem umas campanhas contra o cigarro,
A campanha brasileira contra o cigarro é excelente e ela deu resultados inacreditáveis. Um outro exemplo, o Código de Trânsito brasileiro, né? Hoje em dia é impossível você ver uma pessoa com uma latinha de bebida alcoólica, de cerveja, tomando cerveja e dirigindo. Então, as legislações, elas têm também esse objetivo de educar. E a legislação fiscal, ela usa muito esse efeito que não é fiscal, que é extrafiscal, que é fazer alguma coisa que é bom. Então, essa taxação sobre cigarro, que claro que faz mal, sobre bebidas, que em excesso também faz mal, e sobre produtos também excessivamente caros, né? E raros, né? Você tem um produto assim, um relógio Patek Philippe, às vezes você vai na loja, não tem o relógio, não tem assim, parece que é de forma, isso já é pensado antes. Então tem alguma coisa de dinheiro que está ali, que é uma coisa que as pessoas precisam pagar um imposto maior sobre aquilo. Então é bom que tenha essa tributação, que faça essa diferenciação e que oriente as pessoas para não consumir açúcar em excesso, cigarro, bebida. E essa orientação legal é uma técnica de não fiscalidade, que a gente chama de extrafiscalidade, e que ela funciona em todos os países e é uma ideia boa. E aí o imposto chama imposto seletivo. Aí como tem esses produtos, né, o brasileiro, claro, gosta de colocar um apelido em tudo, já colocou o apelido de imposto sobre o pecado. E já pegou, né? Já pegou. Tem jeito. Doutor, você acredita então que com o imposto do pecado vai ter uma diminuição do consumo desse tipo de produto? Ah, com certeza. Esses estudos existem e eles comprovam que tem a diminuição. Sim, até pelo dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa que importa muito para as pessoas. Se você tem um imposto maior, se ele tem um preço maior, há uma tendência de que o uso seja menor. Então, também, o que faz mal para a saúde e o que faz mal para o meio ambiente. Claro, né? Isso deveria ser evitado. Então, a legislação, de forma coerente, né, ela tenta fazer a redução desse consumo que é nocivo, ou para o ser humano ou para a natureza. Eu pergunto isso porque tem muitas coisas que a gente consome que são culturais praticamente, né? A própria cervejinha do fim de semana e tal, que também é um dos produtos que é alvo do imposto do pecado. E você enxerga que então é possível mudar essa cultura de algumas coisas que a gente consome quase que de maneira cega? Sim, se a gente for fazer um estudo mundial, o Brasil até consome pouca cerveja em relação a outros países, né? E vinho nem se fala. O consumo per capita do Brasil de vinho não é nem um copo, são não sei quantas gotas por pessoa. Isso está aumentando, né? O vinho já é uma bebida que deveria ser considerada como alimento, e é considerada como alimento. Esse assunto é importante falar sobre ele, que o Brasil ainda considera como bebida alcoólica o vinho. E a grande maioria dos países considera como um alimento. Porque o vinho, se você reparar, ele é a única bebida que você bebe comendo. Você não vai beber um uísque comendo, né? Então fica estranho, bebida alcoólica. E o vinho não, o vinho ele combina, então ele deveria fazer parte do alimento. E ele não deveria sofrer essa tributação que a gente chama de especial, extraordinária. Lá fora se chama de excise tax, que são impostos diferenciados, entendeu? E eles têm esse viés político mesmo. Você pode calibrar essas alíquotas, aumentando o preço, para que, né? Aumenta o preço, por exemplo, de bebida alcoólica, ótimo. Diminua o preço um pouco de vinho, que é considerado. Então, você pode fazer essa política e é interessante que seja feita essa política. Talvez proporcionalmente a gente tenha uma participação pequena de pessoas que realmente bebem cerveja, mas elas fazem barulho, né? Elas se manifestam. Então, elas são contrárias ao aumento possível, né, de preço aí da cerveja, principalmente. Doutor, a gente já tem esse imposto seletivo atualmente? Tem. IPI, ICMS, qual que é a diferença? Tem. Do que está sendo proposto, do que vai virar e do que já existe? Isso já existe, ele vai ser organizado, melhor regulamentado. Hoje, por exemplo, produtos, bebidas alcoólicas, tem uma tributação maior, né? O IPI, o ICMS tem uma alíquota maior, isso já é dessa forma. Agora, nós vamos separar isso num grupo,
que é os impostos do pecado aí. E esse grupo vai ter esses produtos ali com um imposto especial. Não é só o aumento de alíquota, ele vai ter um imposto especial sobre ele. Ele vai ser taxado sobre esse imposto. Me parece que a legislação agora, doutor, trata isso de uma forma mais direta, né, mais objetiva. O que eu vi pesquisando aqui o programa é que o IPI e o ICMS consideram os produtos que são mais ou menos essenciais. Sim. Né? Isso é uma coisa meio subjetiva. Agora não. Na verdade, é um aperfeiçoamento. A legislação trata mesmo como sendo... Um bom aperfeiçoamento. Identificar esses produtos. É uma identificação específica. E isso está sendo feito em cima de uma experiência que deu certo, dessas alíquotas maiores aí já nos outros impostos. Na verdade, tudo é um experimento, né? E aquilo que dá certo no experimento, você vai dando destaque para aquilo, até que chega, os outros países todos têm esse imposto, que se chama de excise tax, que é imposto especial extraordinário, e aqui esse nosso é o imposto do pecado. E o Brasil está agora, já tinha isso assim mais ou menos confuso, e agora vai ter de forma explícita, e eu gosto desse tipo de tributação. Mas eu gosto de tomar cerveja também. As duas coisas. Se quiser tomar, vai ter que pagar o valor disso. E quando a gente pensa para onde vai, né, esse montante desses recursos que vão ser adquiridos com esse imposto do pecado, para onde que o governo federal vai destinar esse montante? Olha só, excelente a sua pergunta. O ideal é que fosse para a conservação do meio ambiente, que fosse para políticas que façam com que as pessoas fumem menos, bebam menos, ou, bem, utopicamente aqui eu poderia dizer para o Estado retirar essas pessoas das ruas, construir abrigos, construir clínicas psiquiátricas para tratar essas pessoas que são os craqueiros, né? Aqui em Goiânia a gente não tem tanto esse problema de crack, mas em São Paulo tem, você chega lá, é uma coisa absurda aquilo. Então talvez esse dinheiro seja usado para curar aquelas pessoas que não deram conta de beber menos ou não usar drogas. Doutor, tem uma questão que eu acho que é relevante em relação à participação do Estado nessa produção, né? Esses produtos vão ter um peso do Estado deliberado, né? O Estado vai estar decidindo com a proposta do governo, mas passando também pelo Legislativo. Então, o Estado brasileiro decide que esses produtos precisam pagar mais. Essas cadeias produtivas vão ficar mais caras. Isso não é um peso, digamos assim, de mão, né, do Estado em determinadas produções em detrimento de outras, não é uma interferência grande do Estado, e aí estamos falando também mesmo de como o Estado deve ou não interferir em determinados assuntos? Como é que você avalia essa questão? Sem dúvida, é uma interferência. É claro que essa interferência ela é bem-vinda, mas ela não pode ser exagerada, né? Ela tem que ter ali uma diferenciação para avisar assim, olha aqui, esse negócio aí faz mal para o meio ambiente, olha, isso aí faz mal para a saúde. Porque tem a liberdade de mercado, mas também tem a liberdade das pessoas usarem os produtos, né? Sim, não pode também onerar a cadeia produtiva, não pode ser um valor muito alto também, né? Uma diferenciação ali que existe e tem uma denominação de imposto sobre o pecado. Então, é claro que vai haver muitas brincadeiras sobre isso, né? Mas as pessoas estão sabendo que aquilo ali tem que ter uma moderação. Né? Tem uma frase aí, né? Ao dirigir, beba com moderação. Então, tem esse viés e eu acho bacana, acho importante, acho que funciona. Eu só preciso corrigir o senhor. Se dirigir, beba com moderação, não. São duas frases diferentes. Uma frase é beba com moderação e a outra se dirigir não beba. Obrigado. Porque se dirigir e beber com moderação vai dar problema. Fala, Gabriel. Obrigado. Doutor, aproveitando um pouquinho a brincadeira que o Rubens fez, é uma minoria barulhenta, né, que toma cerveja. Já pensando nisso, quais são os impactos econômicos? Você prevê assim, uma possível chiadeira de produtores por conta do imposto do pecado? Olha, eu acho que o barulho tem que existir. Tem que existir. As pessoas precisam reclamar, precisam exigir seus direitos. E precisa exigir essa promessa que está sendo feita, que não haverá aumento na arrecadação. Não haverá aumento no imposto. Está prometendo que não vai haver aumento. Então, para cobrar esse imposto um pouco maior desses produtos, os outros impostos têm que ser menor desse mesmo produto. Penso dessa forma. E acho que as reclamações, elas precisam ser feitas. E a gente sabe que elas valem, né? Quando as pessoas vão para as ruas, quando as pessoas reclamam, isso chega até a imprensa, chega até vocês e acaba que
as autoridades tomam alguma providência nesse sentido. Então, não pode aumentar, por exemplo, o preço da cerveja. Acho que não. Acho que o objetivo, olha só, o Brasil é assim, tem um sistema muito arcaico e acredita-se de arrecadação de tributos e acredita-se que tem uma sonegação até desconhecida, que é muito maior até do que a gente imagina. Então, se houver um sistema que não permite essa sonegação, possivelmente as alíquotas podem até ser diminuídas num ambiente futuro aí com bastante otimismo. E como que as empresas elas podem se adaptar a isso? Com certeza também as empresas que dependem desses recursos vão ter que, né, ter algumas adaptações, algumas mudanças. O senhor enxerga que as mudanças vão ser muito grandes ou não? Com o passar do tempo isso vai ser incorporado na rotina dessas empresas? Interessante essa colocação sua, porque assim, o sistema tributário ele é uma coisa muito importante. E é muito difícil mexer em sistema tributário em todos os países. Tanto é que nós estamos há 40 anos tentando fazer. Então, isso tem que ser feito com doses homeopáticas, né? Essa reforma tributária que foi aprovada, por exemplo, ela vai começar a ter um teste sobre ela em 2026. Nós estamos em 2024. E depois ela vai ter 10 anos para esse imposto de consumo. Ele vai ficar junto com esse atual e vai ter umas alíquotas bem pequenininhas do novo. E a arrecadação vai ter que ser a mesma, não pode ser maior. Então, é um período muito grande de adaptação, justamente para não ter distorção. Então, as empresas hoje não podem ter uma surpresa, não pode ter um imposto maior do que tem hoje. Isso está garantido no texto da reforma tributária. Doutor, muita gente aponta o imposto do pecado como uma medida quase de saúde pública. A gente já teve alguma medida assim, antigamente, antes, comparada ao imposto do pecado, com essa efetividade? Ah, sim, a gente tem vários exemplos, né? No Brasil tem. Se você pensar nos Estados Unidos, na década de 20, a gente vê isso nos filmes, né? A bebida alcoólica era proibida, bebida alcoólica, o uísque, né? E depois que ela passou a ter, tem os filmes aí todos da máfia, né? De Al Capone, né? E o Al Capone ele foi pego no Follow the Money, né? Siga o dinheiro. Following the Money, você vai atrás do dinheiro que você acha, vai até através do contador. Então, naquela época era proibido, depois passou a ser legal, mas com imposto bem alto. Então, na verdade, tudo que está sendo feito hoje em matéria de reforma tributária é um extrato de muitos estudos. Tem muitas pessoas no Brasil estudiosas sobre reforma tributária. Eu mesmo já fiz algum estudo, escrevi um livro até sobre reforma tributária em 1998, chama Reforma Tributária para um Brasil Novo. E a principal ideia desse livro era o imposto ao valor agregado, que ele é um imposto justo, ele é um imposto... Aliás, ninguém gosta de pagar imposto, essa que é a verdade. Então, você tem que pagar o mínimo possível e você tem que ver também que o país, o Estado e o município, eles têm custos, né, despesas. Né, essas instituições todas, né, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, Executivo, tem funcionários. Então, é com esses impostos que eles se mantêm. Mantêm para cuidar de nós, a população. Então, através dessa legislação tributária, é interessante fazer essas políticas. Eu gosto dessas políticas extrafiscais e acho que elas, não em todos os casos, mas em alguns casos dão resultado. Doutor Cairão, tem outra matéria tramitando no Congresso que trata dos jogos, né? Dos cassinos, jogos de azar, enfim. E aí na reforma tem essa possibilidade de que essas atividades, se forem permitidas, liberadas, entrem também nesse critério dos impostos do pecado. Aí a gente fez aqui, inclusive na Sagres, um programa específico sobre isso, né? Sobre os jogos, toda a polêmica em torno deles, favoráveis, contrários, enfim, há uma discussão, né, sobre isso. Queria só trazer um pouquinho dessa discussão com o senhor, ouvir a visão do senhor. O que o senhor acha que seria interessante para o país e se houver a legalização, se também encaixaria no critério do imposto seletivo, para não ficar repetindo o imposto do pecado. Ótima lembrança. Mais um pecado, né? O jogo, né? Diz que os 3 grandes pecados vício, né? Bebida, o cigarro e o jogo. O jogo, aí assim, é muito particular o que cada pessoa pensa. A gente olha aí alguns outros países que permite o jogo indiscriminadamente. A gente vê outros que permitem em determinados lugares. A gente sempre pensa nos Estados Unidos, por exemplo, eles permitem lá em Las Vegas. Né? E é uma cidade magnífica, né? Então, com essa história de jogo. Então, assim, é possível com
essas ideias, você fazer coisas boas. Então é possível que no Brasil também, aí é uma coisa muito particular. Sim. Eu acho que o jogo ele deveria ser liberado assim, Foz do Iguaçu, Caldas Novas, Nordeste, mas eu acho que não devia ser todo esquina ter uma máquina aí, porque aí você começa a incentivar as pessoas a terem esse vício, sabe? Então, eu acho que isso, é muito pessoal, uma coisa que deveria ser controlada. Acho que tem que liberar, mas tem que ser controlado. Até porque esse jogo já existe com as loterias, né, da Caixa, e existe na televisão também. E querendo ou não, os ilegais também existem, né? Na prática eles existem, o jogo do bicho existe, né? As máquinas caça-níqueis, apesar de ilegais, continuam existindo. Então, o senhor defende essa regulamentação em locais específicos, mas aí tem a questão da tributação. Especial, né, elevada, digamos, Sim, elevado. E com esse retorno depois do recurso para algo semelhante com o que a gente já está pensando aqui, já está vendo do imposto do pecado para meio ambiente e para a saúde. Seria algo semelhante nesse sentido? Sim, acho que a gente pensa igual. Eu acho que tem que ter uma tributação diferente, sim, uma tributação maior, e tem que ter uma regulamentação muito bem feita. Aliás, a regulamentação ela é importante para qualquer setor, mas tem alguns setores que são sensíveis. Esse setor de jogos é um setor sensível, ele tem que ser regulamentado, sim. Alguns setores assim precisam de maior regulamentação, né? A gente está acompanhando agora no mundo todo, não é só no Brasil, né? Essa questão dos jogos é sensível, questão da internet, né? A questão assim, o que pode aqui no mundo pode na internet ou na internet pode mais? Essa é a grande pergunta. A internet pode tudo? Mas aqui não pode tudo. Você vê uma televisão, um jornal, um rádio, uma imprensa, você não pode falar tudo na imprensa. Por que na internet pode? Então sim, eu estou fazendo essa pergunta, sim. Não sei nem se eu entendo disso, mas eu acho que falta o quê? Regulamentação. Sem dúvida. Inclusive dos jogos, né? Essa regulamentação não é para coibir, não é para as pessoas não tolher direitos, não. Às vezes para criar direitos, mas criar direitos de forma organizada. Você vai permitir pornografia infantil? Você vai permitir pessoas ofertarem coisa na internet aí que fazem mal para a saúde? Que o remédio, alguma coisa que vai até matar as pessoas? Não pode, você tem que regulamentar isso. Os jogos entram nisso, né? Inclusive na presença que eles têm na internet, muito fácil, né? Os aplicativos, enfim. Mas esse me parece que é um desafio, a gente já fez um programa aqui sobre isso também, os desafios de regulamentação na internet, porque ela chega muito rápido, né? As inovações chegam rapidamente, as práticas mudam, então a gente passa a ter rotinas dependendo daquela ferramenta digital, e não tem lei sobre aquilo. Então a gente não sabe nem como que aquela ferramenta na prática funciona. Se algum direito for lesado, esse direito não está nem consolidado ainda, né? Como é que se decide isso? Bom, doutor, a gente está dando ganchos aqui, pontos para outros programas, para outras pautas, mas a gente chega ao final deste bloco, este segundo bloco aqui, com o doutor Cairon, advogado tributarista, que está falando com a gente sobre a reforma tributária, e neste bloco, nessa parte, a gente falou sobre o imposto do pecado, o imposto seletivo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o cenário em que essa reforma tributária chega, o cenário econômico e político aqui no Brasil. A gente volta já com Pauta 2. De volta para o terceiro e último bloco desta edição do Pauta 2, que trata da reforma tributária, recebendo hoje o advogado tributarista Cairon Santos. Doutor, a gente volta agora para falar sobre esse contexto, né, político e econômico do país em que a reforma tributária chega. Primeiro, gostaria de entender com o senhor qual é, né, esse cenário econômico e qual que é o impacto que a reforma tem nessa relação do atual governo com o mercado, né? Há uma certa desconfiança desse mercado, né, do setor econômico com o governo. A reforma é uma boa notícia, digamos, para o mercado nessa relação com o governo? O governo tem que entender que o governo ele tem a força política, que é uma força menor. A força maior é a força do mercado. É o mercado que faz o PIB. Então o mercado tem que estar satisfeito, porque o governo fica satisfeito com pouco, só com a arrecadação. E o mercado, ele tem que estar satisfeito quando a tributação não impede que ele, mercado, tenha lucro. Porque o lucro é permitido, o lucro é incentivado. E para você gerar mais empregos e gerar PIB, gerar
comércio, indústria e serviços, você tem que estar com uma tributação calibrada, uma tributação que as empresas suportem. Então, essa relação ela é sempre conflitante, né? O Congresso e o mercado. E, no fim, quem ganha sempre é o mercado. É preciso que o governo esteja atento a isso. Mas a reforma é um sinal positivo nesse sentido para o mercado? Sim. Da maneira como ela está? Sim. O anseio da reforma tributária, existe uma demanda de todas as pessoas no Brasil pela reforma tributária, tanto o governo, como os empresários, como os trabalhadores e como a sociedade civil, principalmente em cima dos tópicos da complexidade e das altas alíquotas, né? Algumas pessoas estão assim até espantadas que essa reforma tributária está saindo, porque tem aí quase 40 anos que falamos sobre ela. Ela saiu na Constituição, mas agora ela vai ser especificada de forma mais minuciosa através dessas regulamentações. E aí a sociedade brasileira precisa estar muito atenta para fazer essa fiscalização, se essa regulamentação vai ser feita de forma correta. E ainda tem o temor dos estados e dos municípios de que o pacto federativo seja quebrado e eles recebam menos recursos do que recebem hoje. Ou, pior ainda, num ambiente de catástrofe total, eles tenham que ir até Brasília com o pires na mão, por exemplo, e aí sempre terão que obedecer determinadas situações políticas. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acredito que o Congresso Nacional vai fazer essa regulamentação que contemple a União e contemple estados e municípios de forma igual e estabeleça essa harmonia que deve haver entre os poderes e entre os entes federados, incluídos os municípios também. Doutor, uma das grandes discussões da última semana também foi a alta do dólar. Você acredita que essa alta do dólar pode influenciar de alguma forma, de alguma maneira, a implementação da reforma? E como? Olha, pode, né? Assim, não sei nem se eu deveria falar isso aqui, mas tem umas coisas tão estranhas no mundo que no futuro não vão existir. Uma delas é o câmbio. Essa pergunta ela precisa ser feita. Por que existe câmbio no mundo? Por que o dinheiro de alguns países vale menos lá nos Estados Unidos, que tem o dólar, e menos na Europa, que tem o euro? Só para finalizar esse assunto, eu queria dizer que isso é uma espécie de discriminação contra os países mais pobres. Os países ricos discriminam os países pobres com essa história da carochinha de que tem que ter uma diferença entre as moedas, que é o câmbio. Mas aí, deixando esse assunto que é uma utopia, né? Voltando para a sua pergunta, influencia sim. O dólar sobe, o que fica mais fácil? Fica mais fácil de exportar. Os nossos produtos ficam mais baratos. Mas, de outro lado, todos os insumos que a gente importa, e a gente importa muitos insumos, principalmente na área de medicamentos, porque o Brasil pode fazer medicamentos, mas o Brasil ele tem 2,5% do consumo de medicamentos no mundo. É muito pequeno esse número. Então, o Brasil não consegue fazer produtos com preço. Então, quem consegue fazer produtos com preço, né? Vocês viram aí agora na Covid, né? Vocês viram que o básico, né, para se fazer as vacinas vinha tudo de fora, porque eles fazem com preço menor. Então, o dólar sempre tem essa interferência muito grave, porque nós temos um tripé. O tripé econômico, ele é o dólar, a inflação, o juro. Esse tripé, você põe alguma coisa em pé a partir de um tripé, né? Se tiver 4, fica em pé também. Se tiver 2, fica igual a bicicleta, cai. Então, esse tripé econômico, o dólar faz parte dele. E ele está subindo, e subindo muito. E isso não é bom. E isso pode sim interferir. Pode interferir na carestia, né? No custo maior de você comerciar, industrializar ou prestar serviços e interferir até numa pressão maior para que as alíquotas sejam menores. Agora, parece que começou a cair o dólar, né? O ideal é que fosse um patamar aí de 3,5%, né? Estava caindo para 4,5%, aí de repente começou a subir novamente. Por cento não, reais, né? Oi? O senhor falou por cento, mas 3,5%, 4 reais, né? Em reais, né? O dólar ideal seria em torno de 3, né? O dólar em 2011 e 2008, se você pegar aqui na internet e ver o gráficozinho, ele foi a 1,68. 1,68. E quando fez o real,
que o real foi a partir de 1º de janeiro de 1995. E a URV foi em 1º de janeiro foi em 1º de julho de 1994. Então fica uma URV de 6 meses, de julho a dezembro de 94, e o real começa em 1º de janeiro de 95. E nessa época o dólar era 1. Né? Hoje o real significa 0,16, né? Que significava naquela época. Então essa deteriorização da moeda é ruim e ela implica, sim, em problemas na reforma tributária, no meu entendimento. Agora, tem uma coisa pior do que isso, que seria a inflação. Graças a Deus a inflação parece estar controlada. O dólar subindo, descendo, é ruim, mas não é tão ruim quanto a inflação. Que é justamente a minha próxima pergunta. Opa. O senhor comentou sobre o tripé, né? O dólar, os juros e a inflação. A inflação, que é algo, como o senhor bem disse, que tem uma importância muito grande, mas que também ela é muito volátil, que acontece, né? As declarações políticas, por exemplo, já tem essa interferência na inflação. Como que, na prática, essa alta da inflação, né, o nível que ela se encontra, interfere nesse andamento da reforma tributária? O Brasil, se vocês se recordarem, né, vocês são muito jovens, né, eu já sou bem mais velho, o Brasil teve uma hiperinflação, uma coisa assim, inimaginável, na época do governo do José Sarney. A inflação chegou a quase 100% no mês. Igual a isso, só teve muito tempo, em 1940, 45, na Alemanha. A Alemanha teve uma inflação muito grande e culminou num problema político muito grande que acabou elegendo o Hitler como premier lá da Alemanha e deu no que deu, no Holocausto e tudo. O Brasil teve um problema muito sério e nós aprendemos com esse problema. O Brasil passou por isso e hoje a inflação ela está controlada. Agora recente, esse mês passado, houve mais um avanço. Porque a gente tinha um sistema de metas que é muito interessante, né? 3,5, né? 3,75, 4. Esse sistema de metas, ele estava preso no tempo. Havia um tempo para esse sistema de metas. E agora, recente, há uma determinação que o Banco Central está acatando que não vai haver mais esse tempo. Então, a meta é essa, mas não tem tempo. É um avanço significativo. Então, a gente tem que perseguir a inflação de 3,5%, mas não é até o final do ano ou até o final do ano que vem. Vai atrás desse índice, entendeu? Para que não tenha inflação, sem se preocupar com o tempo. E a inflação, ela é muito perversa, ela tem um efeito muito perverso, principalmente nas classes mais baixas, que não sabem se proteger contra ela. Doutor, como é que o senhor avalia, eu vou voltar à minha primeira questão, sobre essa relação do atual governo com o mercado, né, os sinais que o governo dá para o aspecto econômico. Como é que o senhor avalia essas divergências ou contradições internas? Né? O ministro está fazendo, o Fernando Haddad, tem o discurso de equilíbrio, de defesa pelo equilíbrio, enquanto que o presidente, em vários momentos, indica para mais gastos, né, para uma ampliação desses gastos. Isso tem impacto e de que maneira o senhor enxerga, como que dá para, de fato, entender o perfil desse governo Lula 3, né, um quinto governo petista no país? A alternância de poder é sempre muito bem-vinda, né? E também me parece que é importante que de vez em quando tenham também governos de esquerda e de vez em quando tenha governos de direita também. Porque o governo de esquerda ele faz algumas coisas que o de direita não faz, que são programas sociais, né? Que a gente vê aí que está sendo feito. Agora, o governo de esquerda, que é o governo atual, ele gosta de gastar. Ele quer gastar. Então, há essa pressão de gasto. E nessa pressão de gasto surge o problema fiscal, que nós estamos passando por um problema. Nós não estamos com uma situação fiscal descontrolada, mas nós estamos tendo um problema fiscal. Então, de fato, o governo deveria fazer um esforço grande para que ele tenha um controle fiscal. E a forma mais fácil de fazer controle fiscal, sabe qual que é? Diminuindo despesas. Que não é o indicativo que o governo dá, né? Mas que tem um discurso do Lula que ele diz que aprendeu com a mãe dele a fazer essa questão do controle fiscal. Então, realmente, essa questão da organização fiscal vem sendo um ponto de alarme aí que vem gerando debates entre o governo, né? E aí entra também na questão da reforma tributária, né? De como arrecadar e de que maneira gasta esse recurso depois, né, doutor? Isso influencia o debate da própria reforma.
Sim, o debate da reforma tributária ele é muito amplo, ele é muito grande. A arrecadação de impostos, né, que mantém o Estado brasileiro, os Estados federados e os municípios, isso é um assunto da maior relevância. É importante a gente lembrar que esse sistema do Brasil ele é caótico e ele é ineficiente, mas ele funciona. Ele funciona, porque existem muitos países aí que têm um sistema tributário que não funciona. O nosso, mesmo com a sonegação grande, ele funciona. E agora ele vai sofrer essa transformação, segundo o governo, segundo o ministro Fernando Haddad, ela é para modernizar o Brasil, é para lançar o Brasil, empurrar o Brasil para uma modernidade. Eu concordo com essa argumentação, porque tudo que está sendo feito aí do imposto ao valor agregado, isso já foi testado em 173 países, imagina, a grande maioria dos países que a gente conhece. Então é uma ideia boa. Agora, tem que ter cuidado nessa regulamentação. Doutor, a gente falou do imposto seletivo, que aumenta a cobrança para determinados produtos, né? Detalhamos aqui no nosso segundo bloco, basicamente, isso. E a questão das isenções, ou benefícios? Esse é um principal ponto de lobby, inclusive, de setores, empresas, no Congresso. Como é que o senhor avalia essas possibilidades e até que ponto essas isenções, benefícios podem ir nessa reforma? A queda de braço é essa, né, do Congresso com o governo federal. A gente assiste aí uma série de divergências, né, e sempre o governo, o Poder Executivo, ele vai no Supremo, né? Aí vai no Supremo e o Supremo tem que ser o desempatador oficial da República, tem que apartar a briga entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E esse excesso de ida no Poder Judiciário tem gerado críticas muito grandes ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ele trata de recurso extraordinário e de mandado de segurança, que os partidos e que quem direito a propor. Então, se chega lá, ele tem que decidir. Então, como o Poder Executivo, a todo momento, quer que desempata uma briga dele com o Congresso, que o Supremo faça esse desempate, elege ele a esse rótulo simplista, e aí surgem as críticas do próprio Poder Legislativo, acusando o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, de ativismo judicial. Ativismo judicial, traduzindo, é fazer leis, que a obrigação de fazer leis é do Congresso. Então, o Supremo se arvora no direito de fazer leis. Então, existe atualmente essa discussão, todo mundo está vendo aí que existe. Eu acho que esses ânimos precisam ser acalmados, né? Eu acho que isso parte até do próprio presidente da República buscar fazer com que ele não envie tantos pedidos de solução de brigas lá para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo cumpra o seu objetivo, que é proteger a Constituição, que é guardar a Constituição. Tudo que vai no Supremo tem que ter a ver com o texto da Constituição. Por exemplo, se alguém for falar da reforma tributária, é no Supremo, porque é uma emenda constitucional. Ele não pode ficar fazendo esse desempatamento de brigas aí entre poderes, né? Porque se vocês observarem bem, atualmente agora, o Poder Legislativo, ele tá se ganhando musculatura. Ele está se tornando muito mais importante do que era, inclusive financeiramente. Inclusive com essa manipulação, não é manipulação, não seria a palavra certa, inclusive com essa gestão, né, de uma parte muito grande do orçamento. Então, esse embate, ele está acontecendo. E a reforma tributária, ela cria todo tipo de conflito no meio desse embate, que acusa o Supremo de ter ativismo, que o Legislativo acusa o Supremo de fazer leis, que é ele que tem que fazer. Vocês estão percebendo agora que toda vez que o Supremo fala sobre uma coisa, sobre o aborto, sobre liberação de maconha, aí o Poder Legislativo vai lá e legisla sobre... E assuntos antigos já no Legislativo, né? Pois é. Então, assim, esses assuntos muito complexos, a gente fala assim, demora, tem que demorar mesmo. Como é que você vai decidir uma coisa sobre aborto, sobre drogas, de forma rápida, assodada? Não, a sociedade tem que discutir isso durante um tempo, um período. Pode ser decidido lá assim de uma hora para outra, tem que ser decidido de forma para ajudar as pessoas, né? Para que tenha uma melhoria na sociedade civil. Doutor, fazendo agora um exercício de futurologia, uma previsão do futuro, quais as expectativas de crescimento econômico a partir da reforma tributária, da implementação da reforma tributária? O governo promete, né? O ministro da Fazenda promete um crescimento muito maior, né, do que esse atual. Se você pegar o crescimento do Brasil das últimas décadas, é um crescimento pífio,
Porque cresceu 2% em alguns anos, mas teve uns anos que não cresceu. Agora, na pandemia, a gente foi ter recessão durante 2 anos, né? A verdade é que o Brasil precisava de crescer em torno de 5%, que seria um crescimento parecido com a Índia e com a China. Aí você fala assim, por que 5%? Para que a sociedade brasileira conseguisse absorver os jovens que estão chegando para o mercado de trabalho. Então, esse crescimento deveria ser em torno de 5%. A gente não cresce isso. Cresceu 2 e pouquinho, aí esse ano parece que vai crescer isso também. E a reforma tributária, há uma promessa de que o crescimento será maior. Eu acredito que essa organização do sistema tributário, há tanto tempo desorganizada, há 40 anos, né? Porque as legislações elas precisam modernizar. As pessoas falam, mas alteram leis demais. Está correto, tem que alterar. Nós estamos falando agora de informática e de inteligência artificial, as coisas mudam muito rápido. A lei também tem que mudar rápido, ela tem que fazer regulamentos, né? Você não pode ter um direito maior que o outro. E você tem que ter esse pacto federativo também respeitado. As coisas precisam ter equilíbrio. E é a legislação, a regulamentação que faz isso. Advogado tributarista Cairon Santos, conosco aqui no Pauta 2. Doutor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade aqui de estar conosco no estúdio, analisar esse tema que é complexo, né? Tem vários tentáculos assim, né, que vão impactar na nossa vida, na sociedade. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de estar com a gente. Obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado a você, obrigado e obrigado a você também. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pauta 2 sobre a reforma tributária, as suas consequências, e fica aquela dica, né? Você nos acompanha, nos siga aí pelas redes sociais e por lá você pode apontar qual vai ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até semana que vem.